Tá cansado de não saber como ler a Bíblia? Prepare-se, porque a partir de hoje você nunca mais ficará perdido na hora de ler a Palavra de Deus. Meu nome é Patrícia Jacobi e muitas pessoas me perguntam aqui no canal ou lá no Instagram como ler a Bíblia ou por onde começar. Se você também quer saber, fica aqui comigo até o final, porque hoje você vai saber o passo a passo da leitura bíblica. Você já me segue lá no Instagram? Ainda não? Então me segue lá, porque eu posto todo dia uma palavra para edificar a sua vida. @desenhando.a.bíblia. Bom vídeo! Então, como ler a Bíblia? A verdade é que não há uma regra específica sobre como ler a Bíblia, pois cada leitor possui a sua particularidade. Mas é comum que as pessoas busquem algum auxílio com o objetivo de aprimorar a sua leitura bíblica. Nesse sentido, algumas regras básicas podem ser muito úteis nessa tarefa. Além disso, muita gente não sabe exatamente por onde começar a ler a Bíblia Sagrada. Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar uma série de dicas especiais sobre como ler a Bíblia. Mas antes disso, se você chegou por aqui e ainda não é inscrito, ou se você assiste o vídeo toda semana e ainda não se inscreveu, clica aí no botãozinho escrito inscreva-se, não custa nada, vai! Enfim, por onde começar a ler a Bíblia? Algumas pessoas preferem ler a Bíblia simplesmente pela ordem sequencial que os livros estão organizados. Aqui é importante saber que os livros bíblicos não estão em ordem cronológica. Aliás, a cronologia exata dos eventos descritos na Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, é bastante complexa. Mas você pode achar em aplicativos ou sites um plano de leitura em ordem cronológica. Também vale saber que, por ser uma coleção de 66 livros, existem diferentes gêneros literários. Na Bíblia, você encontra livros históricos, livros de profecias, livros poéticos, evangelhos e cartas. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre essas classificações e quais são os livros de cada um desses gêneros. Confere lá. Outra maneira de iniciar a leitura bíblica é pelo Novo Testamento. Somente após lê-lo na íntegra, você pode partir para a leitura do Antigo Testamento. Há também outra opção de começar com os livros de poesia, por exemplo. Há pessoas que combinam a leitura diária de um texto poético com outro do Antigo Testamento e ainda um outro do Novo Testamento. É difícil dizer qual o melhor método, visto que o correto é que cada pessoa analise as suas necessidades e possibilidades, e só então adote a melhor prática. O mais importante é que no final a leitura fique confortável, facilitando a compreensão dos textos bíblicos. Para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez, é aconselhado a começar pelo Novo Testamento e só depois de terminar seguir para o Antigo. Também é possível dizer que os evangelhos de Marcos e Lucas são os mais indicados para a primeira leitura, dado a forma com que estão organizados. Então, você pode começar a ler a Bíblia pelos evangelhos ou de Marcos ou de Lucas e depois seguir para os demais evangelhos. Depois de ter lido os evangelhos, o ideal é seguir para o livro de Atos dos Apóstolos e terminar com a leitura de todas as epístolas. Em todos os casos, um plano de leitura bíblica pode te ajudar. Agora vamos lá, eu vou te dar dicas práticas sobre como ler a Bíblia. Mas como eu disse anteriormente, não existe uma regra específica que determine como se deve ler a Bíblia. Porém, existem alguns pontos que, se observados, nos ajudará muito na leitura bíblica. E com certeza, esses 8 pontos que eu vou te falar merecem o seu like, né? E aqui no canal tem um vídeo falando como amar mais a Bíblia. Se o seu caso for falta de interesse por ela, eu te convido a assisti-la. Eu vou deixar ele na tela final desse vídeo aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, ore antes de ler a Bíblia. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas tem muita gente que não ora para ler a Bíblia, sabia? Pois é, mas é muito importante orar a Deus antes de ler a Bíblia. Todas as palavras contidas nela são inspiradas pelo Espírito Santo. Agora cabe a nós, leitores das Sagradas Escrituras, orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento. Então poderemos compreender a vontade de Deus revelada através da sua palavra para as nossas vidas. Nada melhor do que ler uma obra com seu próprio autor, não é mesmo? Número 2. Leia a Bíblia sem distrações. É verdade que existem muitas pessoas que conseguem ler muito bem em locais movimentados e situações dinâmicas. Por exemplo, muitas pessoas aproveitam para ler no percurso ao trabalho, em trens ou ônibus. No entanto, a grande maioria das pessoas não consegue se concentrar de forma satisfatória em situações assim. Além disso, ler a Bíblia não é o mesmo que ler um livro de romance ou ficção científica. Portanto, às vezes alguém pode até ter facilidade de ler em determinados locais, mas em se tratando da Bíblia, tal facilidade pode não se aplicar. Dica número 3.
Não leia a Bíblia com pressa. Isso mesmo. Procure separar um tempo apropriado para se fazer a leitura bíblica. Determine um período razoável para isso. Mais ou menos entre 20 e 40 minutos é um período bom para poder ter uma boa leitura bíblica. Muitas pessoas possuem dificuldades na leitura bíblica simplesmente porque já começam a ler preocupados em parar. Portanto, vá com calma. Sempre é bom lembrar que muitas vezes gastamos tanto tempo com coisas inúteis quando podemos estar utilizando esse tempo da melhor forma possível, isto é, lendo a palavra de Deus. E aqui também vale uma observação. Não fique tão preocupado com metas, quantos capítulos você vai ler em quantos dias ou em quanto tempo que você vai ler a Bíblia inteira. Porque muito mais importante que a quantidade é a qualidade da sua leitura. Não vale nada você fazer muitas metas, porém não entender absolutamente nada do que está sendo lido. Então leia com calma e medite na palavra de Deus. Número 4. Leia a Bíblia com frequência e seja perseverante. É muito importante manter uma frequência de leitura bíblica. Se possível, o ideal é que essa frequência seja diária. A gente precisa alimentar o nosso corpo todos os dias, não é mesmo? E por que não também o espírito? É muito complicado manter um bom nível de compreensão do texto bíblico se houver longos intervalos de tempo entre uma leitura e outra. Às vezes, as pessoas começam a ler a Bíblia com bastante entusiasmo, mas com o passar do tempo acabam desanimando e deixando de lado a leitura. Eu sei que vivemos em tempos difíceis, com muitos compromissos, porém devemos entender que ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus. Isso deve ser muito mais do que suficiente para nos manter perseverantes e dedicados em nossa leitura. Dica número 5. Leia a Bíblia de forma organizada. Ninguém lê um livro de forma desorientada, cada dia um pedaço, sem que haja uma organização. Todavia, infelizmente, há muita gente que lê a Bíblia dessa forma, sem organização nenhuma. Tem pessoas que simplesmente abrem a Bíblia, escolhem um capítulo ou um versículo de um livro aleatório e lê. Uma leitura bíblica correta não é desta forma. A Bíblia é a palavra de Deus, de modo que cada texto contido nela é inspirado e importante. Porém, isso não suprime a verdade de que ela também é um livro histórico que possui um desenvolvimento e uma organização lógica. Todo texto tem o seu contexto, não esqueça disso. É muito importante que não se isole textos ao ler a Bíblia, mas se mantenha uma ordem bem estabelecida. Isso ajudará a fazer com que a compreensão dos textos bíblicos seja a melhor possível. Dica número 6. Ao ler a Bíblia, procure uma boa tradução. Existem várias traduções bíblicas disponíveis, mas nem sempre as que parecem mais fáceis são as melhores. Se possível, é interessante adquirir pelo menos 2 traduções. A primeira deve ser uma tradução mais formal, e a segunda pode ser uma tradução que use uma linguagem mais popular. Vale lembrar que existem sites e aplicativos que disponibilizam gratuitamente diferentes traduções bíblicas. Também é verdade que as traduções numa linguagem mais popular são, na verdade, paráfrases. Em alguns casos, o texto é tão parafraseado que o seu sentido original se perde. Daí a importância de compará-lo com uma tradução mais formal. 7. Leia a Bíblia sabendo que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia é a sua própria intérprete. Por mais que existam algumas passagens difíceis na Bíblia, existem outras passagens que lançam luz sobre esses textos difíceis, ajudando-nos a entender o que está sendo transmitido ali. Portanto, não desanime quando encontrar em sua leitura bíblica passagens difíceis. Também é natural que alguns livros pareçam mais complicados que outros. Isso acontece principalmente com livros proféticos, como Apocalipse. Nesses casos, se preciso, procure a ajuda de alguém mais experiente. Atualmente existem bons sites e canais de vídeos mantidos por pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Neles você poderá tirar alguma eventual dúvida. Aqui também vale a pena separar, se possível, um dicionário da língua portuguesa. Esse dicionário irá te ajudar em alguma palavra que talvez esteja complicando o entendimento correto do texto. E a última dica, porém não menos importante, é: termine a leitura bíblica orando. Sim, exatamente. Da mesma forma com que é importante iniciar a leitura bíblica com oração, também é interessante terminá-la orando a Deus. Agradeça pelo privilégio que você está tendo de livremente meditar na santa palavra do Senhor. Peça também que o Espírito Santo lhe capacite cada vez mais para que você possa colocar em prática os ensinamentos tão preciosos que você está tendo. Porque não adianta nada você ler e ler se você não praticar a palavra de Deus. Essas são apenas algumas pequenas dicas sobre como ler a Bíblia. Mas eu creio que se você colocá-las em prática, sua leitura bíblica será muito produtiva.
Mas se você quiser se aprofundar mais na palavra de Deus, na próxima semana eu vou fazer um vídeo sobre como estudar a Bíblia. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!